Muito bem, então, vamos dar início a essa nossa aula número 5 e hoje vai ser uma aula muito especial porque, na verdade, nós vamos falar do processo de cura, que é uma parte do Qigong que interessa muita gente, é uma parte do Qigong que chama a atenção de muita gente, porque, de fato, é a parte onde nós vamos ver os benefícios diretos do Qigong para a nossa saúde, tanto para nós quanto para as pessoas que amamos. E você, ao realizar a aula de hoje, vai deter esta ferramenta muito importante. Já falava em aulas anteriores que o Qigong é um projeto para a vida inteira, né? Você não aprende o Qigong para treinar uma semana, treinar um mês. Não, você está aprendendo os exercícios do Qigong para que isso te acompanhe durante toda a sua vida. A primeira coisa que se deduz dessa colocação é um pouco óbvio, você não precisa ter pressa, né? Não tem que se tornar um mestre de Qigong em 1 mês, em 2 meses. Você tem uma vida inteira para treinar isso, para conhecer isso, para ir conhecendo as técnicas, para ir lendo livros a respeito deste assunto tão fascinante, até mesmo para aprender novos exercícios com outros professores, com outros instrutores e assim por diante. Você tem uma vida inteira. Porém, essas nossas aulas de Qigong, elas são importantes porque elas estão te dando uma base sólida, até mesmo para que você possa distinguir os excessos, possa saber o que é que não funciona. Eu me lembro muito bem, nas aulas anteriores eu falava de algumas características imprescindíveis do Qigong e mostrava para vocês o que é Qigong e o que não é Qigong. Às vezes você tem um exercício, né, que se chama Qigong, mas você vai ver ele não tem os alicerces ou não tem as bases, o tripé do Qigong, que é a forma ou a movimentação, a respiração e a visualização. Ele não tem esse tripé, então embora uma pessoa possa até chamar de Qigong, não é Qigong porque ele não contém os elementos constituintes da técnica. Então está sendo muito bom esse bate-papo todo que nós estamos tendo ao longo destas aulas, porque você não só está aprendendo técnicas consistentes, está aprendendo a realizar o Qigong na forma correta, como também vai saber distinguir o joio do trigo, vai saber diferenciar quando é uma técnica boa para o Qigong e quando não é uma técnica adequada. Antes de entrarmos, de mergulharmos no processo de cura do Qigong, eu só vou recapitular aquilo que nós fizemos na aula passada. Eu passei mais alguns conceitos bastante interessantes. E na aula passada também eu dei para todos vocês um roteirozinho, né, bastante simplificado, de 4 passos que eu particularmente utilizo para fazer as minhas práticas de Qigong. Você começa com um breve aquecimento, isso já foi falado, só uma recapitulação. Você pode fazer uma massagem em todo o corpo, massagear a cabeça, os ombros, os braços, etc. Algumas pessoas gostam até de dar tapinhas assim ao longo do corpo. Isso tudo para estimular os meridianos, que são os canais de energia que atravessam o nosso corpo. Isso é um movimento bem básico, bem rápido, vai durar 1, 2, 3 minutos no máximo. E aí então você começa com os exercícios propriamente ditos. Então você pode fazer suspender o céu, você pode fazer o exercício de empurrar a montanha ou qualquer outro exercício que você estará aprendendo ao longo deste curso. Em seguida, fez aí uma prática de 10, 15 minutos de exercícios de Qigong, você passa para o próximo passo, que é a respiração. Então vai colocar as mãos sobre o abdômen e vai inspirar e expirar, fazendo a respiração abdominal. Lembre-se disso, sempre respiração abdominal. Terminou a respiração, faz umas 20, 30, até 36 respirações, mais ou menos, né? Não precisa ser uma coisa precisa. Aí passa para o estágio final, onde você solta os braços, fica de pé, quietinho, fecha os seus olhos, procura esvaziar os seus pensamentos e entra num estado de silêncio interior, também chamado de meditação. Então esses foram os 4 passos. Se você seguir estes 4 passos, extremamente simples, você está fazendo uma boa prática de Qigong. E só para finalizar um breve resumo do que foi falado na aula passada, eu também disse para vocês que os exercícios de Qigong são sempre muito suaves, são sempre muito
muito sensíveis, nós estamos manipulando energia. Exercício de Qigong não é exercício físico. Lembre-se sempre disso. Exercício físico é exercício físico. Você tem que ter exercícios físicos, claro. Tem que fazer a sua caminhada, sua arte marcial, sua natação, sei lá o que você faz. Você tem que ter uma atividade física. Agora, o Qigong não substitui uma atividade física. Por quê? Porque não é uma prática física. Qigong é uma atividade energética. Lembre-se sempre disso, é uma atividade energética. Agora, você tem que ter uma atividade física e tem que ter uma atividade energética para que o fluxo energético do seu corpo esteja sempre muito elevado e com isso o seu sistema imunológico permaneça num nível espetacular e o seu estado mental, né, as suas emoções, permaneçam sempre elevadas. Eu posso garantir com todas as palavras que a prática diária do Qigong vai evitar que você adoeça, vai curar doenças que você carrega atualmente e também vai curar a sua mente. Se você passa por pânico, depressão, ansiedade, tristeza, baixa estima, o Qigong ajuda a elevar o seu estado interior. Porque, como acabei de falar, ele vai trabalhar a sua energia, vai trabalhar o seu astral, vai trabalhar aquilo que você carrega dentro de você. E isso então vai ser maravilhoso. E aliás, energia, saúde, alto astral será o tema da nossa aula de hoje. Vamos começar então essa quinta aula. Nós temos que entender que a medicina tradicional chinesa ela é muito diferente da medicina ocidental. E isso implica em que muitas vezes uma terminologia utilizada por um oriental não será compreendida ou não será bem interpretada por um ocidental, ou vice-versa, né? E você tem que ter esta abertura de paradigmas e entender que nenhuma nem outra está certa ou errada. São ambas formas de compreensão da fisiologia humana, são formas diferentes de interpretação dos nossos sistemas, sistema energético, por exemplo, circulatório, etc. E cada medicina, então de um lado a medicina ocidental e do outro lado a medicina tradicional chinesa, tem a sua forma de interpretação, de diagnóstico e de cura, né? E você verá daqui a pouco também que muitas, abre aspas, doenças incuráveis para a medicina ocidental são perfeitamente curáveis na medicina tradicional chinesa, né? Porque o enfoque é completamente diferente. Então, vamos dar um seguinte exemplo. Uma pessoa vai até um médico chinês, vamos imaginar que uma pessoa aqui do Ocidente vá até a China e vai fazer uma consulta com um médico chinês, né? E ela fale, eu não sei, eu estou inventando aqui agora, posso até falar alguma bobagem, porque eu não sou médico, então eu não domino a terminologia médica. Mas ela pode falar assim, eu estou com uma coisa simples, todo mundo conhece, uma gastrite, pronto, né? Isso todo mundo conhece, é fácil de localizar. O médico tradicional chinês, né? E a pessoa pode inclusive falar, essa gastrite já está se transformando numa úlcera, porque eu estou tomando remédio tal para gastrite, isso, aquilo, etc. O médico tradicional chinês, ele não vai entender, não é que ele não vai entender, ele não vai perceber a doença dessa maneira. Ele vai chamar essa doença, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação, ele vai falar, você está com excesso de yang no seu estômago. Agora, se esse mesmo indivíduo, vamos imaginar um outro indivíduo que viesse da China e chega para um médico ocidental e fala, olha, eu estou aqui porque eu preciso me tratar, porque eu estou com excesso de yang no meu estômago. O médico ocidental, por sua vez, não vai entender o que esse chinês está dizendo, né? Porque são terminologias diferentes. Qual é o certo? Qual é o errado? Não tem certo, não tem o errado. São culturas diferentes e cada cultura tem o seu modo de conceber, um modelo de percepção da realidade, e o Ocidente percebe a realidade de uma forma e o Oriente percebe a realidade de outra forma. E nós devemos, claro, muito para a medicina ocidental.
né? Nós mesmos já nos beneficiamos, eu tenho certeza que quase todos vocês, ou praticamente todos dessa sala, já colheram benefícios da medicina ocidental. De repente alguma dor que você estava passando, alguma doença, etc., algum problema que você passou, você fez uma cirurgia com um médico ocidental, ou tomou remédios da alopatia ocidental. Então nosso objetivo aqui não é abandonar a medicina ocidental e só ficar com a medicina tradicional chinesa ou medicina oriental. Pelo contrário, é criar uma complementariedade e tentar dar um passo, que seria um passo ambicioso, mas perfeitamente possível. Começar a gerenciar a sua própria saúde de tal forma que você não mais adoeça e, consequentemente, você não precise mais recorrer à medicina ocidental, né? Não que ela não funcione, não que ela não preste, não é isso. Você simplesmente não vai precisar mais dela. Você vai cuidar de seu corpo preventivamente, de uma forma que você vai aprender a manifestar seu processo de autocura, e isso será o suficiente para se manter muito bem, tanto de corpo quanto de mente, né? Então, é muito importante que você entenda que essas duas medicinas, elas não estão brigando entre si, elas são apenas diferentes. Elas têm enfoques diferentes, elas possuem metodologias diferentes. Agora, claro, a medicina tradicional chinesa, isso é história, não é arbitrariedade minha. Historicamente falando, é uma medicina muito mais antiga e, consequentemente, muito mais amadurecida, né? A medicina ocidental, tal como a conhecemos hoje, a alopatia, a cirurgia moderna, ela não tem aí mais do que 100 anos. 100 anos, na verdade, é muita coisa, né? Porque existiam aí os médicos do passado, mas a medicina que nós temos aí no Ocidente, há 100 anos atrás, é completamente diferente, né, da medicina de hoje. A medicina de 100 anos atrás se colocava sanguessugas no corpo da pessoa, né? Tem história, se você estudar história da medicina ocidental, você vai ver, por exemplo, que o sujeito tinha dor de cabeça, e aí se serrava o crânio da pessoa, porque se imaginava que iriam evaporar gases maléficos do crânio da pessoa e ela iria ser curada. Claro que a pessoa morria, mas aí a versão que se dizia era, morreu, mas morreu curado, né? Agora ele vai para o céu sem essa doença. Então hoje, a medicina ocidental, tal como a conhecemos hoje, ela tem uns 50 anos, é verdade, a medicina moderna, né? Os métodos são completamente diferentes. A alopatia, vacinas, as vacinas que nós temos hoje disponíveis no mercado ocidental são recentíssimas, dentro de uma linha histórica, né? 50 anos, 30 anos, 20 anos, isso é nada dentro de uma perspectiva histórica. Já a medicina tradicional chinesa, ela conta aí pelo menos com 5.000 anos de existência, né? Pelo menos 5.000 anos de existência. Então, obviamente, trata-se de uma prática, de uma disciplina muito mais amadurecida. Seria até injusto comparar, historicamente falando, medicina oriental com medicina ocidental. Essa comparação é absurda, historicamente absurda, porque são culturas diferentes, é um tempo histórico completamente diferente, e cada uma possui o seu valor, cada um tem os seus pontos positivos e negativos também, e então elas estão aí para se complementarem. Agora, ao meu entender, eu reforço aquilo que eu acabei de dizer no início desse slide. Meu objetivo aqui é que você tenha mais acesso a essa medicina tradicional chinesa, não adoeça mais e se cure das possíveis disfunções que você está causando, e aí então não precise mais recorrer à medicina ocidental. Não porque ela não presta, não porque ela não funciona, mas porque você estará saudável. E estando saudável, você não vai precisar mais ficar enchendo o seu corpo de alopatias, de químicas, de drogas, de remédios, que sempre tem algum efeito colateral. Ok? Vamos em frente, então. Aí está uma relação de algumas das doenças ocidentais que a medicina ocidental vai chamar de incurável. Então a medicina ocidental vai dizer, por exemplo, você tem hipertensão, isso não tem cura. Isso é o que o Ocidente vai dizer. Isso não sou eu, Cris Almeida, que está falando. Isso é a medicina do Ocidente vai dizer hipertensão não tem cura. Se você tem hipertensão, você tem que tomar esse remedinho, essa alopatia, e você tem que tomar para o resto da vida. Não é problema do coração, qualquer que seja.
Problema de asma, né? Você vai ter que usar bombinha para o resto da vida, ou vai ter que tomar essa medicação para o resto da vida, ou se você tem úlcera, ou se você tem artrite, ou se você tem reumatismo, ou se você tem diabetes, ou se você tem algum problema nos rins, insuficiência renal, ou se você passa por insônia, ou se você tem um câncer. Muitas dessas doenças, né, são tidas no Ocidente como sendo incuráveis. Agora, estas mesmas doenças tidas como incuráveis, dentro da visão da medicina tradicional chinesa, são perfeitamente curáveis. E, de novo, volto a afirmar, não sou eu, Cris Almeida, que estou falando isso. Né? Não sou eu que estou decretando isso. Isso está nos autos da medicina tradicional chinesa. E a prática do Qigong é, em essência, o suprassumo, vamos dizer assim, da medicina tradicional chinesa. Então, pela prática do Qigong, a cura de uma hipertensão, de um problema cardíaco, de uma asma, de uma úlcera, de uma artrite, etc., são coisas possíveis. Coisas não apenas possíveis, mas perfeitamente alcançáveis. Aliás, eu particularmente conheço muita gente que já se curou desses problemas com o Qigong. Né? E você, se você buscar registros, né, de livros e documentos dentro da prática da medicina tradicional chinesa, você vai encontrar toneladas de casos de pessoas que se curaram, né, de doenças, abre aspas, incuráveis para a medicina ocidental. Né? E então, de novo, nós temos que ter sempre essa clareza de ideias e de nunca dizer, então uma é melhor do que outra. Não, é que a medicina ocidental, ela ainda tem muito a caminhar. A gente acha que a medicina é evoluída, etc. e tal. Nós temos que pensar o seguinte, a tecnologia é evoluída. Né? Essa tecnologia está evoluindo cada vez mais e a medicina faz uso dessa tecnologia. Vai chegar um tempo em que a medicina ocidental poderá evoluir de tal forma que ela também apresentará respostas efetivas para a cura dessas doenças. Né? Ainda não alcançou. Já a medicina oriental, por outras tecnologias, por outras práticas, por outros caminhos, já consegue resultados que a medicina ocidental ainda não consegue. Né? E são caminhos completamente diferentes, complementares, mas são diferentes. Né? E é sobre isso que nós vamos falar. Então a prática do Qigong vai trazer para você benefícios já citados que vão combater muitas coisas. Porque veja só, aqui, creio eu, ninguém irá discordar do que eu vou falar. Todos os dias, o seu corpo está acumulando gordura nos seus vasos sanguíneos. Bastou você comer um docinho que seja, né? Você coloca esse doce, você consome alguma coisa com teor de gordura elevado, essa gordura está se instalando nos seus vasos sanguíneos. Todos os dias, se você mora numa cidade como Campinas, por exemplo, você sai na rua, você pega o carro para ir em qualquer lugar, a poluição está entrando em seus pulmões. Todos os dias isso acontece. Então, e você sabe que os nossos brônquios são muito sensíveis. Né? Uma partícula apenas de fumaça é o suficiente para fechar um brônquio. Por isso que pessoas de cidade grande, como Campinas, São Paulo, sofrem muito de asma, bronquite, essas coisas. Todos os dias, o cálcio está sendo transformado em cálculos renais, né, no seu corpo. Todo dia isso acontece. Todo dia, ácidos extremamente poderosos são derramados no seu estômago. Venenos estão diariamente obstruindo as células de seu cérebro e de seu corpo. Venenos são os lobos disfarçados de cordeiro. Às vezes você pega uma bala, né, uma simples bala, uma goma de mascar, você coloca aquilo na boca e aquilo tem corante, aquilo tem conservante, aquilo tem químicas que são verdadeiros venenos. Né? E aí você come aquela tinta, aquela bala colorida, isso é uma espécie de veneno que está contaminando as suas células. Isso está indo para o seu cérebro, isso está indo para o seu corpo. Todos os dias você sofre ataques, vírus, bactérias, que estão aí no ar, micro-organismos o tempo todo. Cumprimenta uma pessoa que está resfriada, etc. Sofre lesões físicas. Às vezes você bate, esbarra, corta, sofre uma fratura, sofre lesões emocionais o tempo todo. Nós estamos passando por essas intempéries. Porém, isso quer dizer que todos os dias nós estamos doentes, ou adoecidos, ou mal? Não. Isso não é verdade. Né?
Isso não é verdade. Agora, que é verdade que todos os dias nós passamos por esses problemas, isso sim é verdade. Então o que acontece? Nós não estamos todos os dias doentes porque o nosso sistema energético, ele possui um mecanismo automático de auto-reestabelecimento. Isso é natural para o seu corpo, né? É natural o seu corpo produzir em você uma tendência ao autoequilíbrio e à autocura. Então você respira poluição, mas existe, vamos dizer assim, abre aspas, uma cota, né? Uma cota de autorrestabelecimento, e o seu corpo vai dar conta daquela poluição que ele absorveu, ele vai conseguir digerir aquilo, processar aquilo e se libertar daquilo, né? Porém, aí que está o problema. Nós estamos cada vez mais sofrendo estas intempéries em maior quantidade e em maior exposição de tempo, né? Então, cada vez mais, isso vai ficando difícil. Seu corpo, ele possui, é como se você tivesse assim, um restaurante. Você é dono de um restaurante aí na sua cidade. Normalmente, o seu restaurante recebe, na hora do almoço, uma média aí de 100 pessoas para almoçar. Consequentemente, você tem que ter uma média de produção de refeições, umas 100 refeições. Vamos pegar assim, né? E para produzir essas 100 refeições, você tem 5 funcionários aí no seu restaurante. Muito bem. E isso é uma média diária. Porém, você tem 5 funcionários e o seu restaurante começa a fazer sucesso. Aí começa a vir 100 pessoas, aí começa a vir 130 pessoas, vem 150 pessoas, de repente está vindo 200 pessoas por dia, quem sabe um dia explode de movimento, vem 300 pessoas no dia, mas você continua com os 5 funcionários apenas. A pergunta é, eles vão dar conta do recado? Não vão dar conta do recado. Vai chegar uma hora que vai se tornar impossível, vai precisar contratar mais gente, porque você está tendo um movimento maior, um fluxo maior de clientes, e os funcionários contratados já não dão conta. Eles davam no passado, agora não dão mais conta. Com o nosso corpo é a mesma coisa. O nosso corpo é perfeito. Ele já possui naturalmente essa tendência ao equilíbrio e ao autorrestabelecimento da saúde. O Qigong é nada mais, nada menos do que ampliar o número de funcionários que já fazem isso no seu restaurante, que é o seu corpo, né? Então você tem essa demanda, essa gordura, os poluentes, os venenos que são ingeridos, as toxinas, corante, conservante, o estresse, as cobranças. Então você precisa ter um número maior de funcionários. Você já tem um número X, você já tem essa tendência natural de autoequilíbrio. Só que você precisa ampliar essa capacidade do seu corpo gerenciar o seu processo natural de autocura. Por isso que, nessa perspectiva, agora fica fácil de entender, agora que você entendeu essa historinha que eu contei, fica fácil de entender a diferença fundamental entre a medicina ocidental e a medicina tradicional chinesa, né? Enquanto a medicina ocidental, por meio da alopatia, de vacinas, etc., vai tentar contornar o problema, a medicina tradicional chinesa vai aumentar o número de funcionários, vai pôr mais gente para trabalhar aí dentro do seu corpo, abre aspas assim, né? Para que você dê conta do recado. Ou seja, você vai ter um corpo mais forte. Na verdade, esse próximo slide, que está aqui, ele traz para nós os benefícios, né, da prática constante do Qigong. Benefícios esses já falados no começo do nosso curso. Mas aqui, hoje, como essa aula é dedicada para a cura de doenças, vamos recapitular algumas coisas. Então o Qigong vai fazer o quê? Desbloquear a passagem do Qi. O Qi que flui através dos nossos meridianos, dos nossos canais de energia. Quando você está muito tenso, fica nervoso, passa por um trauma, ou ingere alguma toxina, algum corante, algum conservante, os seus meridianos começam a ficar bloqueados. Então o Qigong vai fazer uma verdadeira lavagem, vai desenferrujar os seus canais de energia, vai manter a sua saúde e a sua vitalidade constante, né? Vai dar um aquietamento mental. Muitos dos nossos problemas são gerados pelo estresse, pela ansiedade,
pelo excesso de cobranças, e a prática do Qigong coloca você nesse estado de harmonia, nesse estado gostoso de estar com você mesmo, de calma, de serenidade, de relaxamento. Vai reduzir o ritmo do seu coração, né, a sua frequência cardíaca. Você sabe que uma pessoa estressada, o coração dela bate muito rápido, né? E na natureza é assim também. Você vê, por exemplo, que animais que vivem muito pouco, você pega um beija-flor, né? Eu não sei exatamente quanto vive um beija-flor, mas eu sei que é pouco, né? Não dá um ano, acho que não dá meses. Vive muito pouco, porque o coração desse bichinho bate muito rápido, é uma velocidade impossível de contar. Agora, se você pegar uma tartaruga ou um elefante que vive aí 100 e poucos anos, o coração bate calmamente, bate devagar, né? É uma frequência, uma batida cardíaca devagar. A prática do Qigong vai desacelerar o ritmo do seu coração, vai bater mais devagar. Consequentemente, você desacelera o seu envelhecimento. O envelhecimento está muito relacionado à velocidade da sua respiração e à velocidade das batidas do seu coração, né? Isso acontece no reino animal, é só você pesquisar, você vai ver que é assim que funciona. E claro, vai fortalecer a sua imunidade e vai melhorar a sua circulação. Então é isso tudo que vai acontecer com a prática desses exercícios. E é por isso que nós vamos conseguir dar conta do recado e vamos administrar todas essas adversidades citadas no slide anterior.